Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que paz e bênçãos de Deus estejam sobre vocês. Vamos apresentar o resumo do sermão de sexta-feira do nosso amado Califa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Allah seja seu ajudante. Nesse sermão, Hazur falou sobre a vida dos companheiros na Batalha de Badr do Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Vamos lá ver o sumário. Huzur narrou relatos da vida do Hazrat Muaz bin Haris radiallahu anhu. O nome de seu pai era Haris bin Rifa e o nome da sua mãe era Afra bint Ubaid. Hazrat Muawiz e Hazrat Auf eram seus irmãos. Os três irmãos participaram na Batalha de Badr. Hazrat Muawiz e Hazrat Auf foram martirizados nessa batalha, enquanto Hazrat Muaz continua a participar em todas as batalhas subsequentes ao lado do sagrado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu mencionou que Hazrat Muaz foi um dos primeiros companheiros dentre os Ansar, pessoas de Medina, a aceitar o Islã em Meca. Ele foi um dos 8 companheiros que participaram do Bait Uqbaullah, o primeiro pacto de lealdade com o santo profeta sallallahu alaihi wasallam, e também participou no Bait Uqbasaniya, um segundo pacto de lealdade. Azul mencionou o incidente da morte de Abu Jahl durante a Batalha de Badr, em referência a Hazrat Muaz. Sua Santidade leu a narração em Bukhari, livro do Hadith, de Hazrat Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu, detalhando o incidente no qual 2 jovens de Ansar perguntaram quem era Abu Jahl. Assim que ele os disse, ambos atacaram-o, causando-lhe ferimentos fatais. Sua Santidade também leu a seguinte narração de Hazrat Anas radiallahu anhu, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, no fim da batalha disse: quem irá e verá o que aconteceu com Abu Jahl? Hazrat Ibn Masud radiallahu anhu foi ver e descobriu que os 2 filhos de Afra o haviam atingido fatalmente, e ele estava em seus últimos suspiros. Hazrat Abdullah bin Masud perguntou: você é Abu Jahl? E o pegou pela barba. Abu Jahl disse: existe algum homem superior àquele quem você matou? Hazur apresentou várias narrações nas quais foi mencionado que foram os 2 filhos de Afra que atacaram Abu Jahl, mas também apresentou narrações nas quais é mencionado que Hazrat Muaz bin Amr também atacou Abu Jahl. Com relação à morte de Abu Jahl, Sua Santidade apresentou um extrato de um trecho de Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu, no qual ele escreveu que quando Abu Jahl nasceu, dezenas de camelos foram abatidos e tambores foram abatidos em alegria, mas sua morte foi provocada por 2 jovens de 15 anos de idade. Mesmo seu último desejo de ser decapitado pela parte de baixo do pescoço não foi realizado, pois Hazrat Abdullah bin Masud o decapitou rente ao queixo. Sua Santidade apresentou vários relatos de sua morte e comentou que, baseado em seus casamentos e seu pregnio, pode-se concluir que ele viveu uma longa vida. Sua Santidade falou seguida sobre o respeitável Sr. Rana Neimuddin, o antigo e sincero servo do Jamaat que faleceu recentemente aos 86 anos de idade. Certamente a Allah nos pertencemos e a Ele retornaremos. Ele foi abençoado com a oportunidade de servir Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu como parte de sua equipe de segurança e fez parte da equipa de segurança do presente califa em Londres até o seu falecimento. Em 1984, ele estava de plantão numa mesquita quando ela foi atacada. Ele retaliou em defesa da mesquita e foi preso pela polícia como resultado. Assim, ele teve a honra de ser um prisioneiro no caminho de Allah por cerca de 9 anos e meio. Ele foi condenado à pena de morte, mas posteriormente a decisão foi apelada no Tribunal Superior de Lahore, onde a sua libertação foi ordenada em 1994. Após isso, ele se mudou para Londres, onde serviu como parte da equipe de Amla Hifazat, segurança do califado. Na prisão, o respeitado Sr. Rana foi sujeito a torturas brutais e sofreu muitos ferimentos, cujos efeitos ele sentiu até seus últimos dias.
Seu filho escreveu que um dia, enquanto massageava as pernas do seu pai, numa certa altura ela expressou algum desconforto. Ao ser interrogado pelo filho, explicou que ainda sentia dor pelos ferimentos que sofreu na prisão. Sua Santidade mencionou seu alto nível de paciência que ele demonstrou ao longo de toda a sua vida, especialmente durante o tempo de sua prisão. Mesmo quando lhe foi contada a sua sentença de morte, o próprio carcereiro expressou seu espanto pelo fato de suas expressões faciais não terem mudado ao mínimo. Ele se mantinha sempre firme e agradecido a Deus, não importando as circunstâncias. Sua Santidade comentou que um médico, ao ver o arquivo do respeitado Sr. Rana, ficou espantado pelo fato de ele ainda ser capaz de andar e desempenhar suas funções. Mesmo quando estava doente, ele insistia em cumprir suas obrigações. Ele dizia que ver o califa o faria sentir-se jovem novamente. Ele era um homem de família e cuidava de todos os seus filhos com muito amor e carinho. Inclusive, ele tratava sua nora com muito amor, como se fosse sua própria filha. Sua Santidade comentou que ele conhecia o respeitado Sr. Rana desde que era jovem e lembrou como este sempre foi bondoso para com ele. Essa bondade aumentou ainda mais quando o primeiro assumiu o posto de califa. Sua Santidade disse também ser testemunha do grande amor do Sr. Rana com o califado, dizendo que, apesar de ele ir ao hospital muitas vezes, ele sempre voltava ao serviço no mesmo dia em que recebia alta. Sempre que Sua Santidade perguntava-lhe sobre sua saúde, ele louvava a Deus Todo-Poderoso e nunca se queixava. Sua Santidade orou para que Deus trate o respeitado Sr. Rana no céu com o mesmo amor e carinho que ele demonstrou. Sua Santidade também mencionou, em relação ao estado atual do mundo, que alguns Ahmadis ficaram doentes pelo coronavírus e pediu aos membros da Jamaat para rezarem pela saúde deles. Ele orou para que Deus nos permita seguir o caminho do seu prazer, para que possamos cumprir os direitos de adoração e os direitos de serviço à humanidade. Que Deus, o Todo-Poderoso, remova rapidamente essa doença e que o mundo se volte para Deus e o adore, reconhecendo a verdadeira unicidade de Deus. Amém.